Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Reajuste do salário mínimo será de pouco mais de R$ 40 em 2021. Veja a importância do cadastro de pessoa física e como resolver pendências na Receita Federal. O portal da Assembleia relembra a importância de alguns projetos de lei aprovados na ALEMA. Hoje vamos relembrar a lei que cria o Dia Estadual de Combate à Dependência Tecnológica. E veja também a dedicação de um artista plástico em manter viva a tradição do presépio de Natal. É agora no portal da Assembleia. O governo federal anunciou um reajuste no valor do salário mínimo para o próximo ano. O acréscimo será de pouco mais de R$ 40. De acordo com os economistas, na prática, o novo salário mínimo não deve significar ganho real para os brasileiros. Na verdade, não é um aumento. A mudança de R$ 1.045 para R$ 1.088 no salário mínimo representa apenas a correção das perdas geradas pela inflação em 2020, como explica o economista. Para a sociedade, nós tivemos um impacto negativo. Por quê? Porque como nós não estamos mais na vigência da política de valorização do salário mínimo, que foi até no passado, o salário vai ter uma perda real de mais ou menos R$ 40. Se nós estivéssemos na vigência da política de valorização do salário mínimo, o salário seria 1.113, e não 1.088 e não 1.095. Então, nós temos uma perda para a sociedade, porque a capacidade de ganho real não existe mais. Nós só temos agora uma atualização. O que é isso? O governo, por obrigação legal, está mantendo o poder de compra. O peso da inflação que reflete no poder de compra dos brasileiros já vem sendo sentido há algum tempo, principalmente no setor de alimentos. Esta funcionária de um supermercado da capital maranhense já se acostumou com a reclamação de clientes sobre o aumento no preço dos produtos. Acaba interferindo no bolso, na representatividade do bolso dos clientes, porque anteriormente eles podiam investir na compra de alguns outros produtos, acaba sendo que tem que atender às necessidades básicas, porque nós estamos percebendo desde o início da pandemia. Isso é um resultado que nós estamos observando desde março, mais ou menos nesse período. Encontramos esta dona de casa fazendo compras. Repare que ela pesquisa bem os preços dos produtos. E sobre o valor do novo salário mínimo, ela não demonstrou muito otimismo. Dá para quase nada. E além da gente ter o ano de 2020 muito difícil, o preço das coisas subiu muito mesmo. E de fato a dona de casa tem razão. O aumento de R$ 43 no salário mínimo, por exemplo, não daria para comprar este frango temperado aqui, o preço R$ 55,87. Por isso que o economista fala que o impacto do valor do novo salário mínimo para os brasileiros será negativo. Provavelmente, nós teremos um choque de pressão inflacionária mais para frente. Essa pressão inflacionária é basicamente custo. Agora, o problema é o seguinte: dentro desse custo tem a questão da alimentação. E se você observar hoje, a cesta básica no Nordeste, no Maranhão, está mais ou menos algo em torno de R$ 450. Então, o salário mínimo, você tem que ter quase metade do salário mínimo para comprar uma cesta básica. Então, o que acontece? O poder de compra fica mais depreciado, até porque, para manter a estrutura de reprodução de uma família, nós deveríamos ter um salário mínimo em torno de R$ 5.000. Essa que é a questão. O cadastro de pessoa física é um documento fundamental para os brasileiros. Fazer compras, abrir conta em banco, prestar concurso público são algumas tarefas que precisam do número do CPF. A Receita Federal identificou mais de 3 milhões de pessoas com pendências no documento. Se você é uma delas, veja o que fazer para regularizar a situação. Todo cidadão deve ter um CPF, cadastro de pessoa física. A principal função é servir de identificação aos contribuintes. Adolescentes, a partir dos 12 anos, precisam ter o próprio CPF para serem inclusos na declaração de imposto de renda dos pais. Recentemente, a Receita Federal identificou que mais de 3 milhões de brasileiros estão com algum problema no cadastro.
O delegado da Receita Federal no Maranhão explicou o que fazer para regularizar essa situação. A Receita disponibilizou uma seção de acesso Meu CPF. Lá tem todas as orientações de como o contribuinte deve proceder. Inclusive, a grande parte pode regularizar a pendência diretamente na internet, sem necessidade de vir presencialmente. Se alguma pessoa quiser prestar um concurso público, se matricular em uma universidade, vai precisar ter CPF. E se for abrir conta em banco, fazer compras ou pedir um cartão de crédito, também. Por isso o documento é tão importante. Mas existem várias situações que podem levar irregularidade ao CPF, como explica o delegado da Receita Federal. Se o contribuinte tiver duplicidade de inscrição, a Receita por algum motivo, ela identificou que há uma forte probabilidade dele ter 2 CPFs ou 3 CPFs. Aí o cadastro dele é tornado suspenso até que ele regularize essa situação. Dê baixa do CPF que ele eventualmente não utiliza. Às vezes ele nem sabia que tinha mais de um. Antigamente os contribuintes, quando perdiam o CPF, tinham o hábito de tirar outro. Hoje, com a informatização, isso não é possível mais. Mas, enfim, existem essas situações cadastrais ainda. No site da Receita Federal, o contribuinte pode consultar a situação e, caso esteja com pendência, poderá regularizar de maneira virtual. Dos 13 milhões de CPFs que foram tornados agora pendentes, por algum motivo, o maior número de casos são contribuintes omissos da entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. Ele é obrigado, a Receita tem essa informação porque a fonte pagadora nos informou o rendimento dele e ele deixou de apresentar a declaração, alguma declaração nos últimos 5 anos. Então, lá também na internet ele verifica isso e a solução, ele soluciona, regulariza o cadastro dele apresentando a declaração pendente. E veja, no próximo bloco, vamos relembrar projetos de lei aprovados pela ALEMA. Hoje você vai ver o que cria o Dia Estadual de Combate à Dependência Tecnológica. E veja também a dedicação em manter viva a tradição da montagem do presépio de Natal. O portal volta já. Durante esta semana, o portal da Assembleia está relembrando alguns projetos de lei aprovados pelos parlamentares que impactaram diretamente na vida dos maranhenses. Hoje vamos mostrar o cuidado com o tempo de uso das tecnologias. Para chamar a atenção sobre esse assunto, foi criado o Dia Estadual de Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica. O Michel não consegue ficar muito tempo longe do celular. Ele nem sabe quantificar as horas. Rapaz, amigo, uma valor estimativa vai ser meio complicado, mas eu utilizo bastante. Não consegue ficar longe do celular? Na verdade, hoje o meio de comunicação é inevitável, né? Mas você sabia que o uso excessivo de tecnologias pode causar dependência? Esta realidade preocupa. E a tecnologia utilizada de forma abusiva está prejudicando crianças e adultos devido ao acesso descontrolado ao mundo virtual. Chamar a atenção para este problema é o objetivo do projeto de lei da deputada doutora Thaís Ortegal, que cria o Dia Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica. Então, eu acho que é um projeto de extrema importância para a gente poder proporcionar fazer essa campanha, para a gente poder proporcionar esse momento, fazer realmente junto com as escolas, se unir e fazer o dia mesmo de conscientização, para colocar, a passar aos pais também, uma maneira de educar, de limitar o uso das redes sociais, desses equipamentos. As pessoas estão se habituando a fazer várias coisas ao mesmo tempo e sempre acompanhadas do celular. É como se elas tivessem a sensação de que o tempo estivesse passando mais rápido e só agindo assim para dar conta de tudo. Mas este comportamento pode causar transtornos. Este psicólogo observa quando o simples uso de tecnologias pode virar doença. Quando isso afeta o sujeito apresentando esses sintomas físicos, né, como ansiedade, como contexto depressivo, taquicardia, tudo isso associado a um sofrimento por conta de não ter essa tecnologia acessível para ele, então a gente começa a perceber que isso está afetando de uma forma, gerando um contexto já de um transtorno psíquico associado à questão dessa utilização. Mas como manter controle diante de algo tão prazeroso? Na correria do dia a dia das pessoas, o uso das tecnologias passou a ser preocupante. E aí, quanto maior a dependência em relação ao aparelho, mais grave é o caso do usuário. Não é à toa que várias pessoas relatam
problemas físicos e psicológicos em razão do uso excessivo desses equipamentos. O psicólogo lembra ainda que não é errado o uso das tecnologias, mas o excesso deve ser evitado. É fundamental compreender até que ponto eu preciso utilizar essa tecnologia. Por exemplo, o smartphone. As pessoas hoje em dia elas desenvolveram, buscaram dentro da tecnologia do smartphone, por exemplo, aplicativos, apps, que fazem com que ela monitore o tempo de utilização da rede social. Tipo assim, se ela se programa por dia, é uma pessoa que ela tinha uma dependência de rede social, por exemplo, que ela utilizava 8 horas por dia. Se é um sujeito que ele, dentro do contexto de tratamento dele, ele começa a perceber que ele tem capacidade de reduzir para 4, para 3, então ele coloca nesse aplicativo essa informação e esse aplicativo vai avisando, olha, dá um start para ele de você atingiu a sua cota máxima de utilização. Hoje relembramos o nascimento do menino Jesus, a imagem de Cristo em uma manjedoura rodeado de animais, de Maria, José, o anjo e dos 3 reis magos que compõem o presépio já não é vista com tanta frequência nas residências. Mas um artista plástico em São Luís faz questão de manter viva a tradição da montagem do presépio, símbolo natalino, para que os visitantes possam relembrar essa representação cristã e toda a sua simbologia. No Brasil, é comum relembrar o nascimento do menino Jesus por meio de presépios, costume que chegou com os portugueses em meados de 1552 pelo padre José de Anchieta. Mas o primeiro da história foi montado por São Francisco de Assis em 1223 na Itália. Até hoje, cristãos mantêm a tradição. Tradição mantida por este ator e artista plástico. O Imar Júnior aprendeu com a mãe a celebrar o Natal com a montagem de um lindo presépio em casa. A minha mãe, ela montava o presépio, né? Ela tinha um presépiozinho pequenininho, né? E com a idade dela já bem avançada, eu vi que ela já não tinha mais condições de estar realmente montando o presépio. Eu disse, mamãe, deixe que agora passe para mim, que agora eu vou fazer. Aí lá, meu filho, não vai, meu presépio pequenininho, não, mas não vou destruir esse presépio, vai ficar ele. Tanto é que a gente monta ele na sala, ele fica montadinho o presépio dela, e eu vou fazer outro. Ela ficou assim mesmo. Quando eu mostrei, pronto, ela ficou louca, apaixonada. Logo na entrada da casa, a mensagem de humildade e simplicidade trazida pelo nascimento do Messias. Manjedoura, Reis Magos, Maria, José, o anjo e o menino Jesus. Tudo foi montado há 4 semanas que antecedem o Natal. Ao pé da imagem, o artista se ajoelha e reza, seguindo mais uma vez a tradição cristã. Senhor, diante do teu presépio, venho pedir por minha família. Abençoa as pessoas que amo e aquelas que ainda não amo bastante. Que dentro do nosso lar habite a confiança da tua mãe Maria, o zelo de José e a inocência do teu rosto de criança. Afugenta de nossa casa as dores, lágrimas e angústias causadas pelos que lutam por matar nosso sonho de paz. Dai-nos saúde, para que possamos contar teus louvores cada dia deste ano novo. Que nossas portas estejam sempre abertas para ti, mas visitas que nos fazem tantos rostos sofridos. Dai-nos a alegria de tua presença em nosso lar. Abençoa todas as famílias neste Natal, Senhor. Amém. Desde que começou a montar o próprio presépio há 4 anos, o Imar também teve a ideia de fixar cartazes com curiosidades e sobre os personagens desta linda história, para que os visitantes conhecessem um pouco mais da representação cristã e suas simbologias. A gente monta o presépio e deixa o menino Jesus guardadinho, né, em casa, deitadinho, e no dia 24 da noite, de 24 para o dia 25, a gente traz, né, para o dia 25 e coloca na manjedoura. Esse realmente é tradicional de colocar, de fazer assim.
tradição. Em todos os anos, o IMAR abre a casa ao público para quem deseja conhecer a história do presépio e como é que ele é montado. Mas este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, infelizmente, isto não está sendo possível. Mas sabe o que vai acontecer? Em janeiro, no dia de Reis Magos, quando o presépio foi desmontado, que acontece a queimação de palhinhas, aí sim, o público vai poder prestigiar toda a beleza da tradição do encerramento das festas natalinas. É que o IMAR vai apresentar a queimação de palhinhas por meio de uma live pela internet. As pessoas vão tirando a murta, né, que é esta matinho que vem aqui, tem um fogareiro, né, e a gente vai jogando a murta no fogareiro. Então, o que significa? A gente vai queimando e deixando tudo de ruim, né, e vai pedindo coisas boas. Quando você joga a murta no fogareiro e que você dissolve aquela fumaça, você vai pedindo coisas boas, né? Para que o ano seja melhor que foi do ano passado. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você, um Feliz Natal e até o ano que vem.